Olá pessoal, aqui é o professor Fernando. Então, como eu havia combinado com vocês, eu vou resolver essas duas questões aí nesse vídeo de forma prática, certo? Que a gente já estudou isso aqui na aula. Então, vamos à resolução de maneira prática e objetiva. Primeiro, vamos ver aqui, ó, equação do segundo grau, primeiro, regras de sinais. Regras de sinais na multiplicação. Quando você tem valores positivos multiplicados, então você tem um número positivo e outro positivo, sempre vai dar positivo. Se você tiver negativo, um número negativo multiplicado por um negativo, dá positivo. Isso quer dizer o seguinte: sinais iguais, positivo. Sinais iguais, positivos. Isso no que? Na multiplicação, ó. Multiplicação, certo? E quando os sinais forem diferentes? Então, eu posso ter positivo com negativo. Então, ó, positivo com negativo, sinais diferentes dá sempre negativo, certo? Aqui a mesma coisa, ó. Eu tenho negativo multiplicado por negativo. Um número negativo multiplicado por um número negativo dá negativo. Então, sinais iguais, positivo. Seja mais e mais ou menos e menos. Dá sempre positivo. Sinais diferentes, sempre negativo. Ou mais um valor positivo multiplicado por um negativo, ou negativo multiplicado por positivo. Dá sempre o quê? Negativo. Então, isso aqui é só uma revisãozinha de regras de sinais. Agora, antes de resolver uma equação do segundo grau, você tem que, primeiro, verificar se ela está na ordem. Então, é um termo ao quadrado. Então, ó, você tem um termo aqui que tem 1x ao quadrado. Depois é o outro termo que tem só o x e não tem nada ao quadrado. E depois um outro termo que não tem x, certo? E o zero aqui do lado direito. Pronto. Se tiver nesse padrão, você vai iniciar a equação, a resolução da equação de segundo grau. Agora vamos identificar o quê? Identificar cada coeficiente. Então, aqui do lado direito, ó, no meu esquema aqui, eu tenho os coeficientes. Então, eu vou identificar quem é o A. O A é este daqui, ó, que está multiplicando o termo que está ao quadrado, certo? O x ao quadrado. Então, esse é o A. Quem é o B? Esse que está multiplicando o x, que é o B. E aqui é o C, certo? Lembrando que tem que pensar no sinal que está junto com o número. Então, coeficientes são os números que estão na frente das letras, certo? E no caso do C aqui, não tem letra. Então, vamos pensar aqui no primeiro. Quem é o coeficiente A? 3. Então, venho aqui e coloco 3, ó. No lado direito aqui, na minha listinha de coeficientes. 3. Quem é o B? O B é o menos 2. Então, eu venho aqui na minha listinha, coloco menos 2. Quem é o C? O C tá aqui, ó, menos 16. Então, eu venho aqui e coloco menos 16. Pronto, eu já identifiquei A, B e C. Pronto, agora eu venho aqui na fórmula do delta, certo? Vamos calcular o delta. O delta é aquela formulazinha lá, ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, nesse esqueminha aqui, ó, eu tirei só as letras e montei o esqueminha aqui, ó. Só para a gente substituir as letras, certo? Então, aqui a gente só vai colocar quem é o B, ó. Então, quem é o B? Só vim aqui, ó. O B é menos 2. Então, você vai colocar o quê? Menos 2. Deixa eu só mudar de cor aqui, ó. Então, aqui é menos 2. Pronto. Quem é o A?
O A você vai colocar aqui, mas quem é o A? O 3. Então, você vai colocar 3. Quem é o C? Vem aqui na sua listinha de coeficiente. Menos 16. Vai colocar o menos 16. Pronto. Agora vamos continuar calculando o delta. Então, menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Regra de sinais. Menos com menos, ó, regra de sinais aqui em cima, ó, dá positivo. Então, isso aqui vai dar positivo. 2 vezes 2, 4. Então, esse valor aqui, ó, do menos 2 ao quadrado dá 4. Agora eu vou fazer o quê? Eu posso pensar na multiplicação ou na regra de sinais. Vamos começar pela regra de sinais, ó. Aqui é uma multiplicação de 3 números, então eu tenho que pensar nesse sinal aqui, ó, do 4. Aqui é menos. Aqui, quando não tem sinal, é mais. Então, menos com mais dá menos até aqui, certo? Até aqui deu menos. Agora, menos com esse outro menos. Regra de sinais. Menos e menos na multiplicação vai dar mais. Então, o sinal aqui que eu vou colocar é mais, ó. Coloquei aqui o sinal. Agora, eu vou calcular aqui, ó. 4 vezes 3 vezes 16. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 16 eu já havia calculado, é 192. 192. Que eu vou até apagar, ó. E aí, o delta vai ser o quê? A soma de 4, do 4 mais 192. O delta é igual a 196. Pronto. O delta é igual a 196. A raiz do delta é a raiz de 196, que eu já havia calculado, é 14. Certo? Então, pronto. Eu já tenho todas as informações para calcular as raízes. Você vai, se você quiser olhar aqui na tabelinha do lado direito, ó, você pode analisar o delta, ó. O delta é maior do que zero. Então, tem aqui, ó, tabelinha. Quando o delta for maior do que zero, eu tenho duas raízes diferentes. Então, eu vou ter que encontrar no final duas raízes diferentes. Por quê? Porque o delta é maior do que zero. O delta é 196. É maior do que zero. Então, eu tenho que encontrar duas raízes diferentes. Pronto. Agora eu vou para o meu esquema de raízes. Aqui está o esquema que eu resumi. Nada mais é do que a fórmula do x, que é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Aqui eu tirei o quê? As letras somente, para a gente poder, nesse esqueminha aqui embaixo, eu tirei as letras e aí nós vamos preencher com as letras, com os coeficientes que faltam, certo? Só isto. Então, eu vou lá na minha tabelinha e colocar o valor de B, o valor do delta e o valor do A. E preencher. Então, quem é o B? Vou lá na minha tabelinha lá em cima, ó. O B é menos 2. Então, venho aqui embaixo, na minha fórmula, e coloco o menos 2. Menos 2. Quem é o delta? Aqui é a raiz ainda. Então, eu vou colocar o 196. Por quê? Porque eu ainda não extraí a raiz. E embaixo, duas vezes o A. Quem é o A? Vai lá na tabelinha e olha. O A é o 3. Então, eu vou lá e coloco 3. No lugar que tem que ficar o A. Pronto. Este caminho eu vou usar o quê? O sinal positivo. E este outro, vou repetir exatamente igual ao de cima, porém com o sinal o quê? Negativo. Certo? Pronto. Agora vamos à próxima etapa. O que eu vou fazer aqui, ó? Regra de sinais. Quando não tem nada do lado de fora do parênteses, tem um 1 aqui, ó, escondido. Então, seria menos 1 vezes 2.
Menos 1 vezes 2, menos 2 vai ser regra de sinais, ó. Um número negativo multiplicado por um negativo, dá positivo. Então, o sinal do valor que eu colocarei aqui dentro, ó, vai ser positivo. Quem é que está lá dentro? 2. Então, vai ser 2. Pronto. Agora, aqui eu já vou extrair a raiz. A raiz quadrada de 196 a gente já tinha calculado que é 14. Então, eu vou colocar 14 aqui, ó. E embaixo, no denominador, é 2 vezes 3. 2 vezes 3 são 6. Pronto. Agora, na de baixo, aqui, ó, na raiz que eu vou calcular aqui embaixo, é exatamente igual. O que está mudando aqui, somente os sinais. Então, eu vou preencher tudo igual, ó. 2, 14 e 6. Agora, vamos calcular primeiro a de cima, com o sinal positivo. Então, você vai fazer 2 mais 14. 2 mais 14 no denominador vai dar 2 mais 14, 16. Fração, né? E repete aqui embaixo. Vou repetir o quê? O 6. Então, esse 6 aqui eu vou colocar para cá. Aí, simplificação de raízes. Vou simplificar as duas raízes dividindo por 2, ó, em cima e embaixo. 16 dividido por 2, 8. E 6 dividido por 2, 3. Então, vai dar 8 terços. 8 terços. Então, já achei uma raiz, certo? Uma raiz, a raiz x1 é igual a 8 terços. Agora, vou para outra porque eu vou utilizar o negativo. Vou fazer a continha de cima, ó. 2 menos 14. Ou, devo 12 e tenho 2. Pago 2 do que eu devo, então vou dever ainda 12, certo? Embaixo vou repetir. 12 dividido por 6 dá 2. Só que a regra de sinais também você aplica aqui, ó, na divisão. A regra de sinais na divisão é a mesma da multiplicação. Ó, você vai imaginar o seguinte: a divisão, aliás, a fração é uma divisão. Então, isso aqui é 12, menos 12 dividido por... Então, isso aqui é menos 12 dividido por 6. Aí, você tem aqui, ó, este valor é negativo. Negativo, né? Peraí. Esse é negativo e esse é positivo. Na divisão. É a mesma regra da multiplicação. Negativo com positivo vai dar negativo. Então, o resultado desta divisão aqui vai ser menos. Então, aqui dá negativo. Então, aqui vai dar menos 2. Então, por isso que aqui eu vou colocar, ó, menos 2. E então, as raízes que nós encontramos, vou apagar isso aqui, ó, 8 terços e menos 2. Vou colocar aqui, ó. Ou menos 2 e 8 terços, também tanto faz a ordem. Menos 2 e 8 terços. Pronto, já resolvemos a primeira. Vamos agora resolver a segunda.